Você já reparou que da hora que você acorda até a hora que você dorme, mesmo sem perceber, você realiza diversas interações com dispositivos e softwares que geram informações sobre quem você é, sobre o que você pensa e sobre quais são os seus hábitos? O fato é que nunca se gerou tanta informação quanto é gerada hoje, e que nunca geramos tantos dados como geramos na atualidade. E mais, essa quantidade só tende a aumentar. Mas esses dados só têm valor quando se atribui sentido a eles. E é justamente aí que entram os conceitos relacionados à ciência de dados e Big Data, que englobam um conjunto de soluções tecnológicas de uma ciência feita a partir de mega bases de dados que organizam, avaliam e dão sentido a esses dados. Olá, turma! Vocês viram nesse vídeo que eu comecei a nossa aula de hoje sobre Big Data e também sobre ciência de dados. Big Data, muitas pessoas falam, na verdade, Big Data, mas na pronúncia um pouco mais, usando o termo em inglês mesmo. Mas se a gente quiser falar Big Data, não tem problema, ok? A nossa aula de hoje, como você já deve ter percebido, fala sobre ciência de dados, ok? Acompanhe comigo nos slides. Ciência de dados, tratamento dos dados tecnológicos. Veja só esse texto. Entre o alvorecer da civilização e 2003, só criamos 5 exabytes de informações. Agora, estamos criando essa quantidade a cada 2 dias. Quem falou isso foi o CEO do Google. Então você consegue perceber por aí que a gente está criando muito mais dados do que já criamos anteriormente. E você deve pensar, o que vai acontecer ou como iremos ter que fazer para que a gente possa organizar esses dados ou guardar de uma forma adequada todos eles. A tecnologia vai ter que aumentar bastante para que a gente consiga guardar todos esses dados que são gerados. É isso que trata a ciência de dados. Veja só, o que é ciência de dados? Definir o termo ciência de dados não é simples e não há uma definição universalmente aceita. Afinal, isso daí é um termo que está começando, já está um pouco mais recente. E falar e descrever detalhadamente sobre ciência de dados é um pouco complicado. Afinal, a ciência de dados não é só números. Ciência de dados é uma área que estuda e analisa dados econômicos, financeiros, sociais, são eles estruturados ou não, e com o objetivo de extrair conhecimento disso daí, detectar padrões, tudo isso para ter uma tomada de decisão mais aprimorada. Eu vou passar para vocês um vídeo agora com os coordenadores do curso de Ciência de Dados da PUC de São Paulo. Acompanhe o vídeo e ouça um pouco sobre a explicação de ciência de dados que eles dão. São 2 doutores falando sobre ciência de dados. Acompanhe aí. E agora conversaremos sobre um novo curso da nova faculdade da PUC de São Paulo. O curso é o curso em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. E a faculdade é a Faculdade de Estudos Interdisciplinares da PUC de São Paulo. Conversaremos agora com o Carlos Eduardo Paes, que é graduado em Ciência da Computação pela PUC de São Paulo. É mestre e doutor em Ciência da Computação pelo ITA, pós-doutor em Ciência da Computação pela USP. Compõe a coordenação deste novo curso. E o Flávio Morgado, que é analista de sistemas, mestre em administração, doutor em comunicação e semiótica, professor da PUC no curso de Ciência da Computação. Compõe a coordenação também deste novo curso. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar falando sobre o trabalho deste profissional, o bacharel em Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Isso. Então, esse profissional vai ser formado por um curso que é pioneiro no Brasil, da PUC São Paulo, e basicamente ele usa o que a gente chama de ciência de dados, estatística, big data, inteligência artificial, aprendizagem de máquina, para resolver problemas da sociedade. Então, problemas do clima, de mobilidade urbana, de gestão de veículos autônomos, redes sociais, segurança cibernética. Então, esse profissional ele faz essa utilização dessas ferramentas visando
né, resolver esse tipo de problemas. Então, muito em função do grande volume de dados que se tem hoje para processar, né? O Carlos poderia completar. Então, a gente tem, né, a partir da internet, né, e a questão dos sistemas, né, de redes sociais, né, computação móvel, dispositivos móveis, né, tudo isso gera um volume muito grande de dados, né? E o desafio desse profissional é justamente como, né, pegar essas informações, estruturar essas informações, né, esses são dados não estruturados, né, e a partir desses dados fazer uma análise, né, para tirar uma informação, um conhecimento, um insight de apoio, né, a um gestor, alguém que vai tomar uma decisão numa empresa, né. Então a gente tem aí pela frente, né, esse grande volume de dados que os sistemas estão gerando nas últimas décadas, né, principalmente com o surgimento da internet, dessas, né, conexão extrema que existe, né, entre não só o celular, mas carros, relógios, né, tá todo mundo conectado, dados sendo gerados por redes sociais, né, que é um ponto extremamente importante, né, e tudo isso são dados que podem trazer, né, informações importantes, né, e em vários segmentos, né, marketing, finanças, área de saúde, né. Então esse profissional tem que ter esse conhecimento das ferramentas, não só computacionais, mas da matemática, estatística computacional e, né, o uso da inteligência artificial através dos seus algoritmos, né, para, a partir dessas informações, gerar um conhecimento, e esse conhecimento pode ser automatizado, né? Então, um sistema que tem essa capacidade, né, de processar esses dados. Um exemplo assim, de aplicações, a gente tem esses relógios que transmitem informações de saúde, né, para cada pessoa, um volume enorme de informações, coisas como a partir de consultas que são feitas, pesquisas que são feitas na rede social, por exemplo, o Google pode saber se aquelas consultas estão sendo direcionadas para um tipo de pergunta, por exemplo, que induz aí, que dá para inferir uma epidemia pelo tipo de remédio, pelo tipo de sintomas que as pessoas estão apresentando. Se pensar em termos de um carro autônomo, para começar, ele só funciona numa cidade inteligente, né, com tudo hiperconectado, então o volume de informações para se tratar é muito grande. Se pensar hoje no que a gente chama de internet das coisas, que são sensores, né, cada uma, né, desde a geladeira até um carro, até, né, e toda a informação que se tem, por exemplo, pega o Waze, né, ele sabe o trajeto, ele sabe quem estava perto, ele sabe o que estava acontecendo. Então, quer dizer, a hora que chega esse volume de informações, o cientista de dados ou o bacharel em ciência de dados e inteligência artificial vai ter que pegar isso daí, fazer uma análise, um tratamento, cuidar da qualidade da informação, e aí sim, aí existem ferramentas que o próprio sistema gera alguns insights. Olha, veja isso daqui que está ligado e vocês não estavam percebendo, né, o volume de informação. Ok, então vocês conseguiram compreender um pouco mais, tiveram uma noção sobre ciência de dados, embora seja um termo, seja algo um pouco complexo ainda para a gente. Mas a ideia é mais te familiarizar com isso, te passar um conhecimento novo e falar sobre uma área nova que está tendo aí na tecnologia da informação. Tá? A ciência de dados envolve o quê? Bem, envolve algumas disciplinas. Então veja só, em resumo, é uma ciência que visa estudar as informações e seu processo de captura, transformação, geração e, posteriormente, análise de dados. Envolve diversas disciplinas. São elas: estatística, computação, conhecimento do negócio. Afinal, ciência de dados é usado para negócio. E também matemática. Então, usa todas essas disciplinas para trabalhar com ciência de dados. Se você pretende trabalhar com ciência de dados, é interessante que você tenha a noção de que vai trabalhar com isso aí. Ciência de dados e negócios. Nos últimos anos, várias empresas vêm utilizando técnicas de ciência de dados para detectar tendências de compras, perfis de usuários, esse tipo de coisa. Tal uso impulsionado pelo sucesso que foi obtido por Google, Facebook e outras empresas que trabalham com ciência de dados. Então, isso fez com que eles pudessem modelar a estratégia comercial com base em dados que eles já tinham. Veja só. A aplicação de ciência de dados em negócios pode ser visto para finanças, saúde, varejo e seguros, como é o exemplo dessa imagem que vocês podem acompanhar aí. Então a ciência de dados engloba tudo isso: seguros, para detectar fraudes, melhorar a questão de preço, marketing.
vai atuar na área da saúde, quando for fazer análise de dados, análise de imagens médicas, detectação de pacientes de alto custo, mapeamento de sequência genética, entre outras coisas. No varejo, com o sistema de recomendação, análise de cesta de compras, vai analisar quais produtos são mais comprados e onde deixar esses produtos para serem mais acessíveis para as pessoas. Finanças, né? Detectação novamente de fraude, avaliação de crédito, sistema de recomendação de serviços. Então, a gente tem nessa área de negócios que a ciência de dados pode atuar. Outros setores também trabalham com análise de dados, com ciência de dados. E a gente pode ver na questão de transporte para veículos autônomos, manutenção preventiva, saber antes de que dê um problema já fazer uma manutenção para que evite aquele problema de acontecer. Na manufatura, previsão de falhas de manutenção preventiva, no petróleo e gás, na área jurídica. Então, a ciência de dados ela engloba todos esses setores e esses departamentos. Veja só, o humano versus o computador. O humano ele tem uma inteligência. Por outro lado, não é tão rápido quanto uma máquina é. Então, uma máquina é bem mais rápida do que um ser humano em determinadas coisas, em determinadas situações. O ser humano ele tem uma capacidade visual, ele tem inovação, ele tem senso comum. Então, um ser humano ele consegue analisar, é o que a gente fala de ser um ser racional. Nós conseguimos analisar as coisas e julgar de acordo com padrões, de acordo com necessidades, de acordo com cultura, de acordo com costumes. A gente consegue analisar, a gente consegue se adaptar, consegue aprender as coisas. A máquina ela também consegue isso desde que tenha uma programação para isso, né? Então, a máquina ela te dá um pouco mais de confiança, porque ela vai julgar e vai trabalhar com os dados que existem nelas. Ela não vai ser influenciada por outras coisas. Resistência, imparcialidade. Uma máquina ela não vai ter aquele senso comum de tentar, de repente, ser parcial em alguma coisa. Não, ela vai ter sempre imparcialidade, ela não vai julgar de uma forma, digamos, emotiva. Ela vai julgar de uma forma mais racional, vamos por um exemplo. Então ela vai ser bem mais imparcial do que um ser humano. Quais são as responsabilidades de um cientista de dados? Olha só, processar, transformar e verificar a integridade dos dados é uma das responsabilidades deles. Gerar resultados com técnicas avançadas, identificar padrões de tendências nos dados e realizar previsões, efetuar análise exploratória de dados. Tudo isso daí é a função de um cientista de dados. Vamos ver sobre o ciclo de vida do projeto? Olha só, o ciclo de vida de um projeto de ciência de dados envolve fases semelhantes ao de resolução de um problema do nosso cotidiano, de qualquer profissional. Por um exemplo, com o objetivo de comprar uma televisão, por onde você vai começar? Então a gente primeiro segue alguns passos, como por exemplo, eu preciso de uma televisão. Isso daí é uma demanda, eu necessito de uma televisão. E aí, digamos, eu já tenho um problema aqui. O item 2, eu realmente preciso de uma televisão nova? Então, quanto é que eu vou precisar gastar para mim ter essa televisão, para me resolver esse problema? Então, eu já estou começando a entender o problema que eu tenho. É o segundo passo. O terceiro, preciso pesquisar quais os modelos e tecnologias envolvidas nas televisões da atualidade. E aqui o que eu estou fazendo aqui é coleta de dados. E a gente faz isso daí sem precisar estudar a ciência de dados. Você faz isso sem precisar estudar a ciência de dados. O que eu estou te mostrando aqui agora é o que você faz, tem um nome para isso, a gente chama de ciência de dados. Então, na terceira etapa, a gente coleta os dados. Na quarta, é o seguinte, parece que alguns modelos ainda não estão sendo vendidos no meu país. Meu videogame tem suporte a esse modelo é considerado uma Smart TV, ou esse modelo já vem com os aplicativos instalados, eu não vou poder instalar nenhum aplicativo além dos que já estão, ou eu posso, o controle, eu posso controlar pelo celular, enfim, diversas coisas. Aqui eu vou estar processando e explorando os dados, fazendo uma análise dos dados que eu já coletei. Lembra que no passo anterior você coletou os dados, agora você está processando eles, está trabalhando neles. A gente faz isso às vezes sem perceber, sem saber que isso aí é uma ciência. Quinto passo, encontrei um modelo de televisão que atende às minhas necessidades. Pronto, acabei de fazer aqui uma comunicação de resultados. Eu fiz a minha pesquisa, fiz a minha coleta de dados e agora eu comuniquei o resultado. Talvez a mim mesmo, de repente eu vou comprar, mas isso aqui foi uma comunicação de resultado. Você conseguiu chegar a um resultado. E o sexto passo é, instalei a televisão e estou pronto para testá-lo. Isso daí é um feedback. E aqui você pode encontrar na imagem ao lado os 6 passozinhos, desde quando você começa
entendendo o seu problema, fazendo a coleta de dados e assim por diante. Beleza? Quais são os 6 passos para a adoção de uma cultura orientada a dados? Vamos lá. Primeiro passo, definição do problema. Nós fizemos agora há pouco lá. Coleta de dados, descrição dos dados, preparação dos dados, exploração dos dados, visualização dos dados. Então, essas são as principais etapas no processamento de dados em ciência de dados. Professor, a gente vai falar sobre eles? Não. Eu vou falar só sobre o primeiro, porque eu não quero deixar essa aula muito chata, né, e muito fala-fala. Eu vou passar ainda vídeo para vocês sobre ciência de dados e Big Data. Eu só vou falar sobre o primeiro, definição de um problema. Veja lá. Definição do problema. Ciência de dados não se trata de números. Como eu já falei para vocês no início, a ciência de dados não se trata de números. E sim de fazer perguntas. E claro, perguntas de altos níveis. Vai ter perguntas de alto nível, com definições, e tudo isso para poder testar hipóteses. Então, algumas das perguntas que a gente pode ter, por um exemplo, são: que diferença de perfil existe entre os clientes que compram ou não um determinado produto? Por exemplo, tem cliente que pode comprar leite em pó e tem cliente que compra leite líquido. Quais são as diferenças entre esses clientes? Por que um compra leite líquido e o outro compra leite em pó? Por quê? É questão de preço, é gosto? Se é gosto, qual a diferença entre os gostos deles, os sabores? Ou se é preço, qual a diferença dos preços? Eu estou vendendo muito leite em pó, vai ficar ruim, vai estragar o outro leite, então tenho que pensar em fazer... o que eu vou fazer com isso? E isso daí tudo a gente trabalha em ciência de dados. Então, existe correlação entre determinada doença e sexo e idade. Como, por exemplo, na doença que a gente está encontrando, que fez a gente começar a estudar dessa forma, né, que é o coronavírus. No início fizeram uma pergunta sobre isso aí. Existe uma correlação dessa doença e ela ataca determinado tipo de pessoa ou é qualquer no geral? E a gente viu que as respostas que a gente tinha era que normalmente era mais os idosos, mas era numa faixa etária normalmente, né? E depois isso daí foi comentado sobre que poderia ser qualquer um. Então, são perguntas que são feitas para poder chegar em um resultado. Qual o preço da ação no próximo mês? Então, com base nos preços das ações desse mês ou dos meses anteriores, qual será o preço dela no mês que vem? Então, tudo isso daí são estatísticas que a gente vai poder trabalhar. Com base nas características, o produto deve ser vendido para que tipo de público? Então, tu vai analisar os produtos que você tem, as características dele e que tipo de público você vai poder ofertar aquele produto. A gente falou numa aula sobre a tua ciência técnica e falamos sobre essa questão de produtos e venda, e mercado, esse tipo de coisa. Com base em idade, sexo e histórico bancário, quais são as probabilidades padrões do cliente? Então agora a gente vai falar sobre Big Data. Vou passar um vídeo para vocês agora sobre Big Data e espero que vocês consigam compreender. Tá? Mas primeiro eu vou passar um slide aqui para falar um pouquinho sobre Big Data e depois eu passo o vídeo. Aqui é um vídeo de 4 minutos somente. Acompanhem comigo sobre Big Data e eu vou tentar ser bem breve para que vocês compreendam logo de cara. Então, Big Data. Você percebe que os dados eles evoluem, eles crescem cada vez mais, né? E a gente pode ver aqui que em 2019, 2018 eles eram cada vez menores e aí a tendência é ficar cada vez maiores. Então, o que é Big Data? São dados muito grandes ou muito complexos para serem gerenciados por técnicas tradicionais de processamento. Então, a gente precisa ter um suporte, a gente precisa ter uma forma de manipulação, de tratamento dela diferenciada. Quais são as características do Big Data? Bem, a gente tem 3, o chamado 3V, e é interessante que vocês entendam eles e consigam aprender de uma forma a não esquecer. Um deles, o primeiro V é volume, o segundo é variedade e o terceiro é velocidade. Volume. Conforme o tempo passa, a gente começa a criar cada vez mais dados, então fica armazenando cada vez mais. Então a gente aprendeu lá que tem bit, byte, né, gigabyte, terabyte, e isso daí vai ficar cada vez aumentando mais. Variedade. A gente percebe que os dados que são gerados hoje em dia são de todos os tipos, de qualquer tipo de dados são gerados hoje em dia. E a velocidade. A gente grava e cria dados numa velocidade monstruosa. As próprias lives que são criadas, tudo isso fica armazenado, por exemplo, no YouTube, no Instagram, depende. Isso tudo são dados sendo gerados e isso ocupa espaço de armazenamento em algum lugar. Então, tu imagina ter que armazenar tudo isso. Imagina a quantidade de dados que é gerado todo dia. Eu agora aqui estou gerando dados. Estou gravando essa aula, está gerando bit e vai ser armazenado em algum lugar. No caso, no YouTube, que é onde a gente está hospedando. E o YouTube tem que ter um local para armazenar esse meu vídeo. Imagina todas as pessoas do mundo fazendo isso.
A própria mensagem no WhatsApp que você manda também gera muito dado. Existem estatísticas sobre Twitter, sobre Instagram, Facebook, de dados que são gerados por dia e são quantidades monstruosas. Agora a gente vai ao vídeo sobre Big Data. Veja lá um pouquinho sobre Big Data. Hoje vamos ver o que os dados têm a dizer sobre você. Imagine que você está construindo uma praça e precisa decidir onde fazer o caminho de concreto por onde as pessoas vão passar sem pisar na grama. Você precisa prever o caminho que elas mais usam. Para isso, pode estudar quais são os prédios mais importantes ao redor da praça, onde as pessoas descem do ônibus, onde tem comércio. Sabendo disso, você traça os trajetos que imagina que serão mais usados e concreta eles. Muito provavelmente, depois de algum tempo, alguém vai desviar pela grama e deixar marcas de um caminho mais curto que as pessoas fazem para cortar, chamados de caminho do desejo ou caminho da vontade. Outra forma de resolver seria não construir nada na praça em um primeiro momento, só o gramado, e deixar as pessoas passarem naturalmente por alguns meses. Depois de um tempo, basta ver quais são as partes mais marcadas na grama para se ter uma boa medida do que as pessoas preferem fazer. O que você está fazendo é coletar dados, usar as marcas registradas pela grama para aprender e predizer por onde as pessoas passarão mais. Esse é o melhor caminho para se cimentar, mas temos como saber onde cada um vai. Se você já usou a função autocompletar do Google, você já viu como funciona uma das estratégias de coleta e análise de dados. Por mais que ele não possa prever exatamente o que você vai escrever, o Google usa automaticamente os termos de busca para aprender o que as pessoas estão mais interessadas em saber. Por isso acaba sendo um reflexo até estranho das questões que afligem a humanidade. O segredo está em como coletar um volume enorme de dados, o Big Data. E dados não faltam, compartilhamos o tempo todo o que estamos consumindo, por onde estamos passando, o que assistimos, o que lemos, quem conhecemos, quem você quer conhecer mais de perto, quem você quer que conheça uma parte sua, que jogo estamos vendo, menos quem está compartilhando isso no Google+. A humanidade nunca produziu tantos dados, boa parte deles nos últimos anos. Os mais de 1 bilhão de usuários do Facebook já produziram mais de 300 petabytes de dados, 3 vezes mais informação do que o Data continha. São 300 milhões de fotos subidas diariamente, e já existe capacidade de processamento para mastigar esses dados e saber muita coisa. Através de quem são seus amigos e onde você estudou, o Facebook pode sugerir quem foram seus colegas no colégio. Através de quem aparece nas mesmas fotos que você e com reconhecimento facial, sabe com quem e onde você estava melhor do que sua namorada. E juntando mais dados de interesse do que curtimos, músicas que ouvimos e canais de ciências no YouTube que assistimos, as relações podem ser ainda mais reveladoras. Podemos saber agora que se quem estava andando na praça curte Star Trek, provavelmente estava indo em direção à loja de comics e dificilmente tem um pôster do Justin Bieber em casa. Onde posicionar compras no mercado? Para que adivinhar? Teste diferentes combinações e mantenha as que funcionarem mais. Foi assim que empresas de cereais aprenderam onde colocar embalagem, em prateleiras na altura das crianças, com o personagem olhando nos olhos para aumentar as vendas. Foi treinando seu sistema com padrão de consumo que a rede americana Target descobriu como fazer um teste de gravidez. Usando consumidoras que se identificavam como grávidas e vendo o que elas tinham consumido antes de se declararem, descobriram que certos produtos como loção hidratante eram comprados nos primeiros meses. Foi assim que, segundo a famosa reportagem de Charles Duhigg, a loja descobriu que uma garota estava grávida antes do pai dela. Algumas vezes, as relações podem ser bem inesperadas. Menções de empresas no Twitter combinadas com análise de texto para saber se quem postou estava xingando muito ou elogiando uma empresa, podem predizer quais companhias terão ações na bolsa de valores em alta ou em queda, o que muitos estão usando para planejar investimentos. Claro que isso não precisa ser usado apenas para o consumo. Buscas por termos como febre, dores de cabeça e outros sintomas relacionados à gripe já ajudaram o Google Flu Trends a melhorar a predição de surtos desde 2008. Lojas têm como predizer o que vamos comprar antes mesmo de pensarmos nisso, e o item pode já estar a caminho. Aquela fralda que você não sabia que ia precisar pode vir muito mais rápido se os navios e até trens conversarem automaticamente com as empresas de transporte para avisar que estão a caminho no tempo certo. Ter aviões mandando informações de por onde estão voando e quais as condições climáticas permite voos muito mais seguros e quase independentes dos pilotos. Até seu carro pode transmitir quais são as condições de estrada em que você está dirigindo e acompanhar os dados de GPS de motoristas que ajudam a predizer os horários e locais que estarão mais congestionados. Em parte, é isso que você faz quando usa aplicativos para cortar caminho. Nas palavras de Eric Siegel no completo Predictive Analytics, os dados que nós coletamos atualmente nos permitem ver as coisas que até pouco tempo atrás eram grandes demais para enxergarmos. Perfeito. Eu acredito que todos vocês conseguiram compreender o que é Big Data e agora a gente vai falar sobre ciência de dados.
Olha só, é a ciência que analisa dados brutos para extrair conhecimento útil deles. Então os dados estão bagunçados, a gente vai agora extrair dados que possa ser útil para mim. E isso aí é a ciência de dados. Isso daí é o assunto que a gente está estudando hoje. Agora veja aqui. Qual é a diferença entre Big Data e ciência de dados? Big Data mais relacionado à tecnologia e ciência de dados mais relacionado com a criação de modelos que possam ser usados em problemas da nossa vida real. Então, basicamente, essa é a diferença entre eles. Olha só, qual é a definição de Small Data? Cite um exemplo. Vai aparecer aqui para vocês para a gente poder argumentar sobre ele. Então, olha só, é um conjunto de dados cujo volume e formato permite que seu processamento e análise sejam realizados por uma pessoa ou uma pequena organização. Por um exemplo, todos nós geramos pequenos dados por meio de uso de nossos telefones celulares. E esses dados são armazenados localmente no dispositivo. No entanto, quando esses dados são enviados aos servidores para serem processados, eles se tornam o Big Data. Então, o Small Data é um conjunto de dados que no final de tudo vai se tornar um Big Data. Vários dados armazenados em um único local, ou em diversos locais diferentes. Aí vai ser tudo gerenciado. Inicialmente, o Big Data foi definido pelos 3V, velocidade, volume e variedade. No entanto, com o passar dos anos, outros Vs foram atribuídos a essa área de conhecimento. Cite alguns deles. Veja só, eu falei para vocês que existiam 3V sobre o Big Data, e agora a gente está vendo que existem outros mais 2 que foram incorporados. E com o passar do tempo, quais são eles? Primeiro, veracidade, que se refere à confiabilidade dos dados, e o segundo é valor, que se refere à questão do dado ter valor ou não, se ele tem muita utilidade ou pouca utilidade, se ele pode ser excluído daquele local. Então são os 2 Vs que foram implementados dentro das características de Big Data. Hoje a gente vai ver como usar o poder dos dados para prever o futuro. No episódio sobre dilúvio de dados, falamos sobre como a gente está produzindo cada vez mais dados. E como o poder de computação aumenta, como o episódio de Singularidade Humana explica, agora a gente consegue analisar esses dados e extrair lições. E uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem para isso é a área de Data Science. Imagine que você recebeu a mesma tarefa que o matemático húngaro Abraham Wald na Segunda Guerra, e está encarregado de otimizar a blindagem de aviões de combate ingleses. O problema dessa blindagem é que ela é pesada demais e um avião completamente blindado e à prova de balas simplesmente não tem como decolar. Então, ao invés de fazer o encoraçado aéreo, a gente precisa planejar bem onde colocar as poucas partes blindadas desse avião. Foi o que os militares e o grupo de pesquisa em estatística do qual o Wald fazia parte fizeram: checar os aviões que voltavam de combate e anotar onde eles tinham furos de bala. E com isso viram quais as partes dos aviões que mais levavam tiros. Então esses são os lugares para colocar blindagem, certo? E é aí que a capacidade de análise do Wald faz a diferença. Ele entendeu que os aviões não tinham mais furos na fuselagem ou nas asas à toa. Não é como se essas áreas atraíssem mais tiros do que o motor ou o sistema de abastecimento. O ponto é que os aviões que voltavam e podiam ser observados eram os aviões sobreviventes. O Wald soube dar um passo para trás e reconhecer mais do que a estatística de distribuição de furos. Ele soube reconhecer o que gera essa distribuição. Se quase nenhum avião medido tinha o motor baleado, não é porque os tiros não acertavam os motores, mas sim porque aviões que levaram tiros no motor caíram e não sobraram para serem observados. Usar os locais mais atingidos dos aviões que voltaram para blindar seria como fazer um colete à prova de balas para as pernas, pensando nas pessoas baleadas que estão no hospital. Fazer o que o Wald fez é pensar como um cientista de dados ou um data scientist, pensar em como usar os dados para saber mais do que eles mostram. Durante a década de 80 e 90, físicos e matemáticos invadiram áreas como as finanças e aplicaram modelos que mudaram a forma como Wall Street opera, por exemplo. Agora, a gente está sempre falando sobre Big Data, algoritmos, como a gente sabe o que as pessoas fazem, mas o que a gente nunca vê em detalhes é o que acontece por trás disso. E como a gente pode usar esses dados para saber o que vem pela frente. O volume de dados que a gente tem para analisar hoje permite fazer modelos para prever situações futuras. A gente está na transição entre explicar o que aconteceu e predizer o que vem pela frente. Não é mais qual a página mais visitada do ano passado, e sim, com base nas páginas que mais foram visitadas ano passado, quais serão as mais usadas esse ano e ano que vem. É como a diferença entre Kepler e Newton.
O Kepler observou os planetas pelo telescópio e calculou como a gente gira em torno do Sol em órbitas elípticas. Ele interpretou os dados para saber o que está acontecendo. Já o Newton usou essa informação e novas observações para ir além e calcular a lei da gravitação universal e desenvolver uma fórmula que não só explica o que está acontecendo, como prediz onde e quando a gente vai estar em um outro ponto da órbita. Newton entendeu os padrões para reconhecer como astros de massas que a gente nunca observou se comportavam. Aliás, não só como astros se comportam, como os foguetes ou até os satélites que a gente usa hoje em dia precisam ser acelerados para chegar onde eles são necessários. A estatística é a ferramenta matemática que explicou como muitas situações acontecem da mesma forma que o Kepler. Especialmente em casos como o comportamento das pessoas, interpretação de linguagem ou mesmo direção automatizada, até agora a gente usou estatística para catalogar o que acontece. Mais de 30% das pessoas pretendem votar no Thanos em 2018, 12% dos motoristas dão seta antes de trocar de faixa e por aí vai. Já que são sistemas tão complexos que a gente não tem uma lei simples e universal como a lei da gravitação. Mas agora a gente tem uma nova ferramenta que ajuda a achar respostas mesmo quando a gente não sabe a pergunta a se fazer. O aprendizado de máquinas, ou Machine Learning. E a resposta nem precisa ser 42. Agora a gente pode deixar um programa ou um algoritmo checar os dados para aprender como eles estão distribuídos e construir as regras para predizer como os próximos vão se comportar, mesmo se a gente não conhece ou nem entende que regras são essas. Principalmente quando o que a gente tem para analisar não são mais números estruturados. Nem todo mundo vai ter acesso aos dados de compras ao longo do tempo que deixaram a Target saber que uma consumidora estava grávida antes do pai dela porque comprou um hidratante, como a gente já explicou no episódio de Big Data. Muitas fontes de informação hoje em dia não são estruturadas, como textos, vídeos ou até as fotos de satélite que alguns mercados usam para saber o movimento e a saúde financeira dos concorrentes com base no número de carros parados no estacionamento. E parece interessante descobrir os padrões nos dados, mas como essa informação vem de todo lado, o grosso do trabalho de um data scientist pode ser gasto garantindo que os dados estão limpos, como garantir que vírgula e ponto nos números estão sendo usados de maneira consistente, ou checar as datas e ver se elas estão todas no formato dia, mês e ano e não no formato mês, dia e ano. Em uma análise normal, dados ruins vão gerar um resultado ruim, mas trocando o dado, o resultado se resolve. Já em uma análise mais arrojada, com aprendizado de máquinas, dados ruins criam modelos errados, e aí não tem dado novo que corrija um modelo que foi construído errado. Por exemplo, se você treinar o seu programa T1000 para reconhecer motos, mas todas as fotos e vídeos que usar tiverem alguém montado na moto, ele pode entender que motos precisam de pessoas em cima, ou que as pessoas montadas fazem parte do que é uma moto. Já se você só treinar o T1000 com fotos de motos sem pessoas em cima, ele pode não reconhecer uma moto embaixo de alguém. E eu nem preciso ser esse tipo de cientista para saber que é provável que você está interessado em Data Science, uma das 10 formações mais procuradas no LinkedIn e o melhor emprego do relatório Glassdoor de 2018. É uma das carreiras mais quentes do momento. Hypes e exageros à parte, tem sim muito mercado, ciência e diversão por trás da ciência dos dados. E para trabalhar com isso, você vai precisar saber modelar, programar e fazer e usar ferramentas específicas que estão cada vez mais fácil de aprender e trabalhar. Agora, vamos resolver uma questão de concurso público? Vamos ver se você consegue resolver uma questão de concurso público? Vou passar para vocês, olha só. É um concurso de 2018 da FCC e para auditor fiscal da Receita no cargo na área de tecnologia da informação. Olha só o que a questão está pedindo. No âmbito da ciência de dados, na definição de Big Data, utiliza-se características ou atributos que alguns pesquisadores adotam como sendo os 5 Vs. Porém, a base necessária para o conhecimento de Big Data é formada por 3 propriedades. Quais são elas? Valor, velocidade e volume. Valor, veracidade e volume. Variedade, velocidade e volume. Variedade, valor e volume. Velocidade, veracidade e volume. Quais desses 3 são os 3 a base necessária para o conhecimento do Big Data? Quais são os 3? Você deve lembrar que o valor ele foi implementado depois, ele não é a base. Então, já que o valor não é a base, ou seja, o primeiro já é o valor, então o segundo, que é a letra B, também tem valor, não vai ser, e a letra D, que também tem valor, não vai ser. Então, elimino logo esses 2 itens bem aí. E aí você vai ter que parar para pensar. Veracidade. Existe veracidade como os 3 principais?
Não, veracidade entrou junto com valor. Então eu elimino logo a letra E também, consequentemente sobra para mim a letra C. Então por eliminação eu já consigo identificar aquela letra C. Mas claro que se você tivesse estudado e não esquecido disso, você iria de cara resolver a letra C, variedade, velocidade e volume. Ok? Pessoal, essa foi a nossa aula sobre Big Data e ciência de dados. E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Ok? Para finalizar, aliás, tem mais uma outra coisa aqui. Eu tenho um dever de casa para vocês. Olha só, um assunto que também está relacionado com ciência de dados é o Business Intelligence. Eu gostaria que vocês pesquisassem sobre isso na sua casa, pesquise sobre isso, e façam um vídeo para mim de 20 segundos, falando, explicando o conceito básico de BI, Business Intelligence. Faça um vídeo de 20 segundos explicando sobre o conceito básico de BI, ok? No mínimo eu quero 15 segundos. Tá? E no máximo 30 segundos. Não é um vídeo grande, eu quero um vídeo de 20 segundos, mas no mínimo pode ser 15, se tu conseguir explicar o conceito básico dele em 15 segundos, beleza. Se tu não conseguir explicar em 20 segundos, pode deixar em 30, mas não passa muito mais disso não, ok? Manda no WhatsApp, no grupo que vocês estão recebendo esse vídeo, manda aqui no grupo, tá vendo? A gente quer ver o que vocês vão falar sobre Business Intelligence, beleza? Okay. Pessoal, para finalizar, eu gostaria de deixar essa mensagem para vocês. O que te motiva? Disseram que eu não conseguiria. Então, viu só? O que motiva essa pessoa é porque disseram para ela que ela não iria conseguir. Então, tente pensar assim também. As pessoas disseram que você não iria conseguir terminar o seu curso, ou você não é capaz de fazer alguma coisa. Use isso como um impulso para você continuar e nunca parar. Beleza? Eu fiz isso, muitas pessoas fazem isso, você também faz isso. Eu tenho certeza que você faz isso, afinal você está aqui até agora. Galera, foi um grande prazer estar com vocês, eu espero que vocês tenham compreendido. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula e também na nossa aula online, beleza? Tenham todos uma ótima manhã, ou tarde, ou noite, ou madrugada, não sei o horário que vocês estão assistindo, ok? Um grande abraço e até a próxima.